Fala, gente, começando mais um Papo de Lancecast. Esse programa que já ficou assim a cara de quem quer entender esse mercado, esse universo dos imóveis de leilão. Me chamo Paulinho, me chamo Paulo Oliveira, conhecido nas redes sociais como Paulinho dos Leilões, e hoje eu estou com duas figuraças aqui, principalmente do nosso mercado aqui no Ceará, que se tornaram amigos e clientes, são clientes da casa, gente maravilhosa. Vou deixar que eles se apresentem aqui. Quem começa? Eu comece. Eu vou começar, então, tá Vai ali. lá. Bom, galera, tudo bom? Meu nome é Samuel Grandi, tenho 29 anos, o tempo passa, viu? E empreendedor, comecei a investir na parte de leilão pelo Paulinho, e já estamos aí com algumas arrematações, e é isso. Fala pessoal, meu nome é Calil Braga, né, tenho 42 anos, né, hoje eu sou fundador da Rockmob, que é uma imobiliária recente aí que a gente conta com duas sedes aqui em Fortaleza, né, a Rock abriu aí tem menos de 2 anos e hoje a gente conta lá com um time de mais de 80 corretores e sou do mercado imobiliário já tem quase 10 anos que eu atuo na área de imóveis. E hoje eu invisto aqui boa parte aí dos meus ganhos, a gente faz investimentos aí em leilões, com toda a assessoria do Paulinho e do time deles. Pronto, é como eu falei, é bacana demais dessa conexão. Repare se eu ficar nervoso. Foram falar que eu tava com o rei do podcast aqui do lado, aí Que pronto. é isso? Aí não tinha como não. A gente é iniciante, tá aqui no quinto episódio, mas é muito bacana ter essa conexão. E sempre assim, na verdade, é, acaba o cliente vem, né, conhece ou vem por indicação, e aí tu começa a ter aquela familiaridade, né, se- estreitando laços ali e fazendo essa conexão e de repente tá ali, né, numa mesa, conversando, e já muitas vezes não é só sobre leilões, que é o que eu acho mais bacana, trazer esse momento aqui e compartilhar, né? Fazer essa. Uhum. De repente, vocês já se conheciam? A gente chegou a se conhecer, mas só pelo WhatsApp mesmo. O Samuel tinha um imóvel arrematado, né? Foi lá, falou comigo, a gente tava até quase vendendo o imóvel dele. Acabou que ele vendeu com outro corretor, né, Samuel? Exatamente. É, Mas se o podcast tivesse sido antes de eu falar contra o corretor, talvez eu é. tivesse deixado com exclusividade lá. Não, pois é. O próximo você já sabe, né? Tem que deixar na nossa mão que a gente toca vendas também. O Samuel já é, assim, tem pegado imobiliário, já fala, já conversa, já remata, já tá na incorporação, não Já, é isso? tô começando agora. Quanto tempo aí Assim, na verdade, não vou reformular. Aí formou. É como que te encantou, assim, que tu passou a ter outros olhos aí para esse mercado imobiliário? Bom, eu nunca gostei muito do mercado imobiliário. Tem um amigo meu que é dono de imobiliária, que é o Desord, o cara inclusive conhece. É, trabalhei um tempo lá com eles como corretor e tal, mas não casou, não deu match, depois saí. E aí minha esposa escutando um podcast, eu acho que era do Bruno Perini, com a irmã dele, que tem assessoria de leilão. Assessoria não, ela tem curso que ensina a galera sobre leilão, né? Acabou que eu conheci esse mercado e tal, fiquei pirado nesse mercado. Cara, isso aqui não existe, isso aqui é tigrinho, não tem como, esses resultados aqui é absurdo, ainda mais se for financiado, né? Rematação financiada. E aí pirei, comprei uns cursos e tal, não, mas eu preciso conhecer alguém que faça esse trabalho de assessoria para eu poder me assegurar ali e não fazer uma cagada de perder meu dinheiro, né? Pesquisei no Google, viu? E te encontrei. Aí a gente trocou uma ideia, marcou um café no dia seguinte, logo, alguma coisa assim. Te apresentou algumas oportunidades lá. Fomos visitar, acabamos encontrando um interiorzinho legal aí. E deu um match a primeira arrematação, resultado bom aí. Mais de 30 conto de lucro. Ainda mais, fora os BO que teve, ainda deixou 30 conto de lucro. E aí, estamos só começando aí nessa parte, né? Já teve outras arrematações, a gente tá querendo começar a incorporação agora também, mas é mais ou menos isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não lembro, nosso primeiro café Foi foi no no Best escritório, Design. foi? Foi no Best Design ali. Lá embaixo tem uma cafeteria, né? Foi Não, lá. ali foi meu escritório há muitos anos. Ah, verdade. Eu já tinha. Eu lembro que eu aluguei o espaço lá primeiro escritório lá no shopping.
Mas eu acho que foi 2020, na época da pandemia, a gente peguei a sala a alugar R$ 400. A mulher queria assim, só para pagar o condomínio, literalmente. Uhum. Sim. E aí não tinha, a sala estava totalmente sem reforma e eu, tipo, passei 4 anos, nunca tinha levado um cliente lá. Disse assim, não vou, vou pro café, levo, marco lá no café e Uhum. tudo. E o engraçado é que o dono da cafeteria, né? Foi Uhum. que depois chegou e aí disse assim, ó, trabalha com o quê? De tanto ver a gente utilizar aquele espaço ali, né? Como para reuniões. Começar a Tal. cobrar uma taxa extra de ti, né? Tipo isso. Mas veio, aí trouxe imóveis para carteira. Veio também como cliente. Coincidentemente, ele é parente de um cliente que já arrematava. Uhum. E aí é bacana, né? A cafeteria lá, o espaço. E a gente hoje usa ali o espaço do Gran Parrilha. Todo mundo já pergunta, é no teu primeiro ou segundo escritório? Sim. Legal. É lá no Verdade. segundo. Olha, e você que quer entrar para esse universo dos imóveis de leilão, só que ainda tem medo, ainda se sente seguro e precisa contar com assessoria, olha, tu tem que vir para cá, do lado do Paulinho. Tem esse QR Code aqui que tu já pode escanear e falar direto com a nossa equipe, ou então clicar aqui no link. Então não perde essa oportunidade e pula para cá enquanto o muro tá baixo. Vem com a gente. E o Calil que já tá há quanto tempo no imobiliário? Eu vou fazer 10 anos agora de mercado imobiliário, né? Na época eu comecei aí com venda de loteamentos, trabalhei numa construtora. Antes de eu trabalhar na construtora, eu entrei. O mercado imobiliário ele não é fácil. Você realmente tem que persistir, né? O Samuel falou aí que não deu match, mas é aquela coisa, cara. Existe uma frase que a gente fala: o mercado imobiliário é o caminho mais rápido para você mudar de vida. O corretor ele tá às vezes na extrema liseira, conta atrasada, parcela de carro atrasado, com tudo atrasado. Ele entra no mercado imobiliário, ele mete uma venda, ele já se capitaliza com a primeira comissão. Então ele já começa a mudar de vida. Então, a pessoa tem que ser realmente assim, muito resiliente. A pessoa tem que ser muito persistente. Ele gera muitas frustrações no mercado imobiliário, mas é um dos meios mais rápidos de mudar de vida, né? É o propósito hoje da minha empresa. A minha empresa hoje, o pessoal pergunta, Calil, tua empresa hoje, qual a tua missão? Né? Meu primeiro cliente é o corretor. Então, a minha missão é o quê? Fazer o corretor de imóveis mudar de vida. Então, eu tenho isso aí como lema, como missão. A gente abraça ali o máximo de corretores de imóveis que a gente consegue e a gente foca em mudar a vida deles, né? Então vai fazer agora 10 anos que eu estou no mercado imobiliário. A gente está indo agora para a segunda loja, né? A gente abriu a segunda loja agora, né? A gente tem uma loja aqui na Aldeota, uma loja na Parquelândia. São duas imobiliárias, duas ROC, né? Que a gente tem. Isso num curto período agora de 2 anos a gente conseguiu abrir. E eu conheci o Paulinho, né? A gente se conheceu num curso que eu vi um anúncio teu na internet. Eu disse, rapaz, eu vou ver o que é isso, é verdade mesmo, Foi no evento do, né? do, do No Código teu de evento. Arremate. Foi no teu evento, né? Que você fez ali no Vila Galera e da Praia Foi. do Futuro, Eu e as né? meninas da Montenegro. Aí eu tava vendo, rapaz, umas casas ali de 30 mil, 40 mil, 20 mil reais, Isso é golpe. né? Eu vou ali ver se isso aí Testar, né? é verdade mesmo. Aí eu fui lá, né? Conheci o Paulinho, e aí a gente já foi agora partindo já pra terceira arrematação, né? Terceira arrematação. E vale a pena muito ressaltar a importância da assessoria, né? Porque o suporte, o contato que a gente tem aí com vocês é muito bom, né? Os meninos me respondem toda hora, o Paulinho me responde, me liga dia de domingo às vezes, né? Os caras estão online todos os dias. E eu tava. E assim, gente, engraçado. Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela falando, dando feedback, ela participou do podcast, né? E aí ela dizendo assim: olha, não sei se tu faz intencionalmente ou não, mas assim, tu liga pra gente à noite. Quando tu liga à noite, automaticamente tu se conecta à pessoa como se tu fosse amigo, como se fosse um parente, entendeu? Uhum. Ele já sai do horário comercial, Uhum. entendeu? E por incrível que pareça, nunca foi intencional. Nunca nem tinha enxergado dessa forma. Mas é algo que realmente você acaba vendo que cria essa conexão, né? Cria essa, como é que eu digo? Essa facilidade, até mesmo de trabalho, Uhum. de assessoria, do que você conversa. E o objetivo é esse.
o Calil falou aí da questão do objetivo com os corretores dele, de fazer essa mudança de vida. Realmente o mercado imobiliário não é fácil. É, principalmente a partir do momento que você vê uma comissão alta em algo, monetiza algo em uma só venda, né? Sim. Não sei se, tipo, eu já vi muita gente, aumenta o padrão, né? É. O cara já aumenta o padrão. E aí ele fez 30 mil de comissão no mês, no outro ele não fez 5. Isso. Aí o cara já tá ali naquele padrão de 30 e tentar regular aquilo, que um dos pontos é a questão da educação financeira, que infelizmente, né, a gente não tem esse trabalho em casa e tem que ser trabalhado assim, né? É. Eu levo muito em consideração, muita gente fala assim, vendedor bom é vendedor endividado. Eu penso o contrário. Às vezes eu falo lá para os corretores, né? Eu digo, cara, você tem que ter uma educação financeira. Você não vai ter paz de espírito para trabalhar, você não vai conseguir vir trabalhar se tu tá com todas as contas atrasadas. Porque às vezes o corretor pega uma comissão, ele faz um mês bom, pega lá 30 mil reais. Tira férias. Não, às vezes ele tira férias, ele viaja, ele. Esse perfil que a gente trabalha de corretor, às vezes é um perfil que não teve educação mesmo de base, não tem muita base familiar, tem um perfil muito assim, né? Então, você vê lá o corretor chegando de iPhone novo, você vê lá final de semana os combos de uísque, aí o corretor, quando vira o mês, o cara tá lá aperreado, tá com a conta atrasada, tá devendo, né? Então, realmente, a educação financeira, a gente como gestor, a gente tem que instruir realmente o nosso time a ter, né? Dizer assim, olha, recebeu a comissão, cara, tenta metade, paga tuas contas, metade do dinheiro que sobrar tu guarda, né? E não vai gastar tudo, porque mês que vem, realmente tu tem que ter o quê? Ambição, né? Eu procuro motivar o time, não fazendo eles a criarem dívidas, né? Que tem muita gente que pega o time e diz assim, recebeu uma comissão, vamos ali comprar um carro. Vamos ali no shopping que agora tu vai ter que mudar teu guarda-roupa, né? Tem muito gestor que eu já vi fazendo isso. Eu procuro não. Cara, tu tem que ter fome. Tu tem que ter ambição de querer mais. A tua fome é o quê? Uma ambição de querer mudar de vida, né? Então essa tua fome é o que a gente tem que alimentar neles. E é tudo É, uma construção, né? é tudo uma construção, né? A gente tem um time, às vezes, né, que tem pessoas de várias idades, mas a grande maioria deles são jovens aí, de 20 e poucos anos, né? Então a gente tem que realmente dar uma orientação que eles não tiveram no passado. E essa orientação, tanto da educação financeira como da ambição. Olha, tu mora no bairro X, tu vai ter que mudar de bairro, você vai ter que morar num canto melhor, você vai ter que se acostumar a viver realmente um padrão melhor. E para isso, tu vai ter que trabalhar todos os dias. Tu vai ter que ter uma rotina de trabalho, uma constância de trabalho, né? Porque não adianta tu passar aqui uma semana aqui endoidando trabalhando e o resto do mês tu ficar parado, né? Então a gente tem que educar o pessoal a ter uma constância de trabalho todos os dias, como se fosse um CLT. Porque muitos deles vieram da CLT, eram motoristas de aplicativo, muitos deles estavam nessa base, né? Então, às vezes, existe uma frase no mercado que diz: o cara não conseguiu se dar bem em várias áreas da sua vida, ele resolveu ser corretor de imóveis, né? Ser Existe muito conhecido. isso, né? Essa frase hoje é conhecida, mas graças a Deus a profissão hoje ela vem se destacando. A gente vê muitos corretores de imóveis de sucesso e hoje é uma das profissões mais desejadas do país é ser corretor de imóveis, né? Porém, a gente ainda tem o quê? No país, no nível geral, boa parte dessa massa que está virando corretores de imóveis, eles não conseguem se desenvolver, né? Porque o cara acha que vai lá, vai ficar lá de boa e tal, não tem aquela regularidade, não tem disciplina, não tem constância de trabalho, ele não se especializa, ou então às vezes ele tá no canto errado, né? Às vezes ele vai para imobiliária que não vai dar instrução para ele, não vai dar treinamento, não vai dar acompanhamento para ele. Imobiliária que às vezes não entende qual é o foco do mercado, né? O foco hoje do meu negócio é o corretor de imóveis. Eu tenho que capacitar ele, tenho que treinar ele, tenho que cuidar dele, acompanhar ele para ele se desenvolver e conseguir performar nas vendas. Então é isso que a gente faz. É quase como se fosse uma escola que a gente faz para eles, Né, né? de preparatória, né? Uma escola preparatória não somente para ele conseguir mudar de vida, mas também para ele ter uma cabeça melhor, para ele se desenvolver, a forma dele tratar as pessoas, a forma dele se vestir, a forma dele se comportar, a forma dele se comunicar, tudo isso aí a gente trata esse desenvolvimento do corretor, né? É engraçado, tô falando aí da o corretor pega a comissão, já troca de iPhone e tudo. A primeira Gente, coisa. assim, o que eu faço é, hoje, toda compra, eu peso muito. Eu não sei se já acontece com vocês, mas tipo, eu vou comprar algo que é acima de 20 de 30 mil reais, eu já faço a comparação com leilão. Tipo assim, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma escritura, isso aqui é. E eu tinha muito isso com a questão do. Há 3 anos atrás, eu acho, 4 anos atrás, a questão do iPhone.
Eu não me imaginava pagando 10 mil reais num celular que eu sabia que aquilo já dava pra complementar no imóvel que eu digo, não, cara, isso aqui é uma casa de leilão. Não dá, não faz sentido dar 10 conto. Eu fico aqui com meu Samsungzinho ali e tal, e vou comprar uma casa e revendo e tal, né? Aí é claro, aí você vai vendo a potência e a necessidade de ter realmente, mas hoje aquela comparação mesmo de sempre, aqui é uma casa que eu posso estar comprando, pagando um documento e tal. Mas isso é educação financeira, né? Como a gente sabe, né? Muitos não têm, né? E às vezes os valores deles são outros, né? Eles têm uns valores, né? Às vezes de coisas um pouco fúteis, né? Os valores de ter aquela roupa, o valor dele ter um iPhone, então as pessoas que eles seguem no Instagram, então os valores da população, grande massa da população brasileira, às vezes é aquela questão da vaidade, de ter ali um celular novo, o cara às vezes não paga a conta em dia, mas tem ali o seu iPhone, né? Mas é questão de educação financeira, isso é a grande realidade. E a parte do conhecimento, não sei se eu tinha conversado, se foi contigo, Samuel, que alguém me falou assim, eu coloquei na minha agenda do ano de assistir pelo menos um podcast por dia, de algum determinado conteúdo. Não sei se Não, foi foi comigo contigo, não. mas alguém tinha me falado isso e eu disse assim, cara, vou fazer essa. Isso foi finalzinho do ano. Eu disse, não vou fazer essa adaptação, vou tentar todo dia estar assistindo um Uhum. podcast, mesmo que seja um conteúdo um pouco mais diversificado, mas querendo ou não, é algo que tu tá aprendendo ali na constância, no dia a dia, que tem que ser. É como tu falou, eu tava assistindo um podcast, Foi. te despertou, abriu Uhum. o triplex ali na tua mente e não parou mais. O bom do podcast, assim, tanto para quem produz como para quem escuta, se você lançar também no Spotify, né? Você consegue estar fazendo alguma outra atividade importante enquanto tá absorvendo aquela informação, né? Tá treinando, tá dando uma corridinha, você tá escutando ali, então você não precisa realmente parar tudo para absorver aquele conteúdo, né? Coloca como hábito ali na rotina diária, já vai te trazer um resultado bom. Também tem um outro lado que hoje a gente vive também a sociedade viciada no acúmulo de informações de todas as coisas possíveis e de alguma forma isso vai travando você em conseguir colocar em prática e dar o primeiro passo para realizar alguma coisa, né? A gente vê cada vez mais Só pessoas consumindo, consumindo, mas não, eu preciso mais, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, é porque tem essa sessão, tem aquela sessão, porque é um leque de informações e aí parece que o cara vai ficando, quanto mais absorve, com mais medo de dar o primeiro passo, de fazer uma coisa, realmente ingressar em alguma atividade legal. mas engraçado, eu não tinha ainda olhado com esses olhos aí, mas tem total sentido. É. Eu tenho, aliás, agora eu até lembrei, eu tenho um conhecido que consome muito, compra muito produto digital. Porque eu tenho que aprender isso, tenho que aprender isso, tenho que aprender, mas quando a gente vai ver ali ainda Nada. não colocou em prática. Não executa, né? Não, não executa. Não É, executa. e e falando, tirando um pouquinho da corretagem, né? Vamos Sim. falar aqui do pouquinho do teu podcast. Hoje tu não apresenta mais. Não, foi off total. A gente começou em 2020, veio a pandemia, né? E aí eu tinha uma assistência técnica de celular ali no Iguatemi. Inclusive, eu fui o lojista mais novo do shopping, viu? Por incrível que pareça. Quase a mulher não queria deixar eu colocar um ponto no quiosque. Ela, não, você tem mais de 18 anos, tem. Eu tinha 20 na época. Acabou que a gente conseguiu negociar lá. E aí fui na cara e coragem lá. Fiz uma análise prévia de mercado, claro. Teu primeiro empreendimento? Foi. Na verdade, eu tinha a 3 quarteirões do shopping um quiosquezinho de 1 metro por 1 metro de acessórios para celular. Comecei a fazer assistência lá também. E aí vi que no Iguatemi não tinha nenhuma assistência técnica. E aí consegui negociar com o shopping para entrar lá com um quiosque. Muito trâmite ali de negociação, mas consegui entrar. Com 20 anos de idade lá, eu tinha uma operação rodando lá no shopping. Aí o shopping é rojão, domingo a domingo, 10 às 10. E o primeiro mês trabalhei sozinho, sem ninguém. Pô, o primeiro mês foi pancada. Você não podia ir no banheiro, não podia fazer nada, viver naquele shopping ali 24 horas. A gente foi crescendo na pandemia, todo mundo fechou. Eu tripliquei meu investimento em marketing, tráfego. A gente começou a botar 6, 7 mil por mês de tráfego. A gente aumentou nosso faturamento e tal, crescendo e expandindo muito, sem que eu sempre quis vender um negócio lá. Eu nunca quis ter assistência para sempre. Era algo meu. Consegui vender para um meu fornecedor
Ele sabia quanto eu faturava, ele conhecia o mercado e tal, comprou minha empresa e eu, cara, eu quero fazer algo diferente, algo que possa impactar as pessoas e tal. Tem gente que tem esse desejo, né? Acho que na própria imobiliária, às vezes é o que te move, né? Ajudar os próprios corretores. Sim, com certeza. E aí eu tinha um amigo meu que é o Desord, que o Calil conhece, cara, que ele é extremamente comunicativo. O Desord é conversa, sempre pra conversar, a comunicação dele, o gesto corporal dele. Eu, cara, tu tem que entrar comigo nesse projeto aí, porque tu vai ser o cara, quando eu não tiver nada pra falar, tu vai tocar lá e vai ser o cara que vai me ajudar até a aprender a conversar. Ele, bora, a gente começou esse negócio junto, era o Desformando, o podcast Desformando. E aí, pô, a gente cresceu, levou bastante pessoas lá, a gente começou a fazer eventos também de empreendedorismo, fez um primeiro. O primeiro nosso evento foi na empresa do Marcos Freitas. A gente botou 100 pessoas lá, pagando 100 conto. Aí depois o segundo evento foi no Best Design. Botou umas 100 pessoas pagando 400 conto lá. Acabou que a gente dividiu a sociedade, a gente deu uma tretazinha, hoje em dia a gente é brother. Mas aí, enfim, a gente continuou tocando a operação, cada um separado. Ele no ramo imobiliário, eu tentei ainda manter o Desformando mais um tempo, montei uma comunidade de empreendedorismo. A gente tinha uma galera lá na comunidade também. Mas aí eu passei por uns BO aí emocional que eu nunca imaginei que pudesse existir. E aí fiquei o quê? Uns 4, 5 anos parado aí nessa parte de produção de conteúdo, só focando nesses outros lados aí, totalmente off, né? E com vontade de voltar. E a produzir, eu gosto, isso aqui é massa demais, o cara tá produzindo, tá ajudando gente, tá gerando valor no mercado, gerando valor na vida das pessoas, né? A gente acha que a informação que a gente solta aqui não traz resultado nenhum, mas tem uma pessoa que vai escutar, Com vai tomar uma certeza. decisão, vai atrás de uma imobiliária para tentar virar corretor e vai mudar de vida e tal. E eu acho que isso que é o barato da coisa, né? O Com legal. certeza. Com Legal. certeza. Ou é o corretor que vai ser empreendedor, É, né? E de repente ter como objetivo mais do que a questão até mesmo do faturamento, porque tu tá ali sim. profissional, tá qualificando, tá É. profissionalizando pessoas, Tu era entendeu? corretor e montou imobiliária há pouco Foi. tempo. Como é que foi É, isso aí? eu era corretor de imóveis, eu entrei no mercado e, na verdade, Com assim, né? 32 anos, pelas contas que eu Não, fiz eu aqui. entrei mais ou menos isso, com uns 32 anos mais ou menos, na verdade, antes disso eu tinha loja de suplementos. Tive loja em shopping, né? Tive loja em shopping, o rojão domingo a domingo. É. Aí tinha distribuidora, né? E aí eu sofri realmente vários BOs também, né? Que aí me deram vários BOs na época, né? Que era muito produto importado, não Sim. sei o quê. Naquela época era mais assim, hoje é mais Na tranquilo, né? época era muito produto importado e eu trazia muito produto aí dos Estados Sim, Unidos sim, e sei como é tal. que é. E aí, dos meus 20 aos 30 eu trabalhei no ramo fitness, né? Olha E aí. aí, e na época eu trabalhei no ramo fitness, eu tinha 20 quilos a mais que hoje, 20 a 30 quilos a mais que hoje. Mas de quê? De músculo ou de Não, de gordura? gordura mesmo, Ah, né? Então, assim, era por quê? Porque na minha cabeça, cara, é um produto recorrente. O cara vai lá, o cara consome aqui um pote de whey, acabou. terminou, ele compra de novo. Uhum. Então, assim, a gente tá vendendo todos os meses. Aí o cara toma um whey, toma uma creatina, toma um termogênico e todo mês o cara tá Faz a me compra. comprando. Então, quanto mais clientes eu tiver, Uhum. mais gente eu vou estar abastecendo, né? Não é aquela coisa de você vender aqui e nunca mais vender pra pessoa. Então, a pessoa é recorrente, né? O cara te compra e vai te comprando todos os meses. Sendo que quando deu 30 anos de idade, eu sofri vários processos aí judiciais. Falo até abertamente, mas já tá tudo resolvido, Sim. graças a Deus, né? E aí, por conta que era muito produto importado e tal, Uhum. alguns produtos precisavam de registro no Brasil. Para vocês terem ideia, se hoje você vender um suplemento alimentar, na época, né, com um rótulo em inglês, é pior do que você vender droga. Pode ser uma vitamina C, ela não poderia ter um rótulo em inglês, ela teria que ser traduzida. E a gente, quando comprava isso dos Estados Unidos, vinha tudo às vezes em inglês, né? E aí, como tive, eu desanimei com o mercado. Eu tinha loja na Aldeota, tinha loja no Norte Shopping, e acabei fechando, né? Rapaz, vou aqui ser corretor de imóveis, que eu vi que... Por que que eu fui ser corretor de imóveis? Porque a comissão era boa, Uhum. né? Então, assim, eu gosto de vender e tal, fui ser. Passei um ano na corretagem, na época não existia lead. Então, eu fui ser corretor de imóveis, não tinha esse negócio de tráfego pago, Nas lead. russas ou em alguma imobiliária? Eu fui para uma imobiliária que ficava na Dom Luiz. Então, assim, na época não existia lead, você tinha que sair e captar seus clientes. Então, o corretor de imóvel de antigamente era o corretor do relacionamento. É o cara que chegava, conversava, fazia amizade, ia para esses grupos, esses encontros. Por exemplo, eu fui para um curso aí do Paulo Vieira, que eu saí com 5 vendas. Né? Só um curso, eu me matriculava nos cursos, ia lá fazer o Só para curso e tal. fazer E a aí, captação. só para fazer captação, você ia lá e tal. Aí teve uma época que a Uber chegou em Fortaleza. A Uber, quando chegou em Fortaleza, eu comecei a fazer amizade com os Ubers e tal, e fui vender terreno. Eu trabalhava com um loteamento que tinha ali perto do P100. Nesse loteamento, cara, só um Uber me trouxe aí mais de 10 indicações, só eu conversando com o cara.
Olha aí. Então você tinha que fazer esse relacionamento. Não existia lead, né? Você pagar para fazer o tráfego pago. Aí eu, pra você ter ideia, eu era tão fascinado por vendas eu fiquei, que até no Tinder eu vendi. Cheguei a fazer venda no Tinder. A menina chegou, o que é que você faz? Eu, rapaz, trabalho com lotes aqui, com grandes potenciais de rentabilidade, investimento. Não, eu fiquei interessado. Eu, não, vamos marcar aqui um jantar pra gente bater um papo. Aí deu match, né? Então, assim, Literalmente, né? onde o corretor de imóveis, hoje o corretor de imóveis com esse mercado digital tá perdendo um pouquinho da essência, né? Ele fica ali esperando uma lead cair, tudo, mas o corretor de imóveis mesmo, raiz, a essência mesmo, é o cara fazer relacionamento, né? É o cara chegar aqui num canto, dependendo do mercado que você atua, e dizer, rapaz, se apresentar, dizer que é corretor, perguntar se o cara for para um mercado econômico, né, de Minha Casa Minha Vida, né, perguntar, chegar, abordar um garçom, abordar uma manicure, abordar um barbeiro, né, perguntar, rapaz, tu mora de aluguel, tu mora com alguém, e fazer esse relacionamento que você não, você tem que ter isso aí ativo também, né, na profissão, você tem que ter essa essência hoje. Viver 100%, né? Viver Você 100% tem full que, time na sua profissão. exatamente, é. né, você que vive de venda, você tem que viver full time aí essa profissão. É porque tem gente que trabalha num segmento e nem, tipo, mora em condomínio, ninguém do condomínio sabe que tu trabalha com aquilo. É, É na tua família, na rua. Embora, beleza, os caras podem até não comprar, mas os caras, quando lembrar, lembrar, já vai saber. Fulano trabalho. com certeza. Um dos cantos, assim, no começo, que eu fazia captação era elevador. Sim. Um time ali de curto, mas quando tu falava a palavra leilão, o cara já despertava. Uhum. Cara, leilão de quê? Aí eu, pronto. Eu não quero me dar teu telefone aí, eu vou te explicar como é que funciona. É, desse jeito, né? Eu lembro que na época da corretagem, eu comecei no imobiliário através da corretagem. E aí no começo, quando eu entrei para o mercado de leilões, trazendo a forma de trabalhar, que era colocar os anúncios no LX e tudo. Aí eu colocava os imóveis que estavam na plataforma da Caixa e divulgava também ali no LX, nas plataformas que existiam na época de divulgação. E eu não colocava a palavra leilão. Na época não havia essa divulgação em massa, não tinha, né? Ainda era mato. E, e eu não colocava que era leilão porque espantava. Então, muita gente ainda com tabu, né? Uhum. Enraizado com outras informações. E aí eu esperava ligar para poder, na hora que a pessoa ligava, não, mas por que, que o preço tá tão baixo? Que a casa é 250 e tá aqui por 115. Aí eu começava, ó, tá aqui, assim, tá na plataforma da Caixa, acessa aqui, olha aqui, veja como é que é. Uhum. Aí a pessoa, isso é verdade, né? Mas, assim, puxando até pro leilão, Samuel, digamos, tu aprende ali, na verdade foi despertou conhecimento, de ir atrás de Sim. conhecer como é que funcionava. Mas compartilha assim um medo. Qual era beleza, vi que dá para comprar mais barato, vi que dá para fazer o flip ou fazer a Uhum. trade ali de vender. Mas um dos medos assim que tu, nossa, eu tenho medo de pegar imóvel ocupado. Nossa, isso aqui algo assim que até Sim. às vezes alguém que tá nos assistindo pode. É, acho que os maiores medos, talvez, que eu tivesse na época, acho que faz mais ou menos um ano. Foi mais ou menos em setembro, outubro ali do ano passado que eu fiz a primeira arrematação contigo. Que eu creio que não eram só os meus, como é de maioria da galera que não conhece, né? São dois, né? Primeiro, se o cara entende um pouquinho mais de mercado, vai vender isso aí, tem liquidez, né? E o segundo e aí, se estiver ocupado, como é que eu faço, né? Acho que você matando essas duas informações e outra, né? A localização. Quando eu falo, às vezes, para alguns amigos que eu arremato mais nos interiores daqui, aí quando eu não vou falar aqui qual é para não abrir mercado, que é lá horrível, nem pense para lá, não vende nada. Mas quando eu falo para alguns amigos próximos, cara, lá tu é doido, lá é só facção, lá é perigoso e tal, é perigoso. Mas aí você conhece a região, você sabe fazer alguma localização. Às vezes numa rua não vende, na outra rua já vende. É questão de um quarteirão, vende muito, no outro já não vende. Então tem que conhecer realmente a região. Então esse é o primeiro medo, será que vendia? O segundo é, cara, tá ocupado, como é que eu faço? Eu lembro que até o primeiro imóvel que a gente arrematou lá, Talvez o cara tinha desocupado uma semana antes. Foi embora, deixou lá, abandonou o imóvel. Já sabia que alguém ia arrematar, que já estava em leilão. A gente até conseguiu entrar lá no imóvel e tal, conheceu lá um pouco a região. Cara, assim que voltar, ele não estava nem no site da Caixa. Ele tinha entrado, aí ninguém arrematou. Ele saiu, sendo que vocês sabiam que ele ia voltar, né?
Eu olhei nesse trâmite, o imóvel não tava no site da Caixa. A gente olhou lá e ficou esperando voltar, assim que voltou, pá, a gente gerou o boleto, tava na venda direta, né? E aí arrematou lá, 75, 76, alguma coisa assim. Não me recordo. Foi, eu recordo. O primeiro. O Calil, também não me recordo se os imóveis do Calil estavam. Tanto que os meninos hoje ficam muito à frente, Sim. tava ocupado. O meu foi assim, né? O primeiro imóvel que eu arrematei, né? Foi com um dos meninos que trabalha contigo. A gente conseguiu na época que tava. Eu olhei, ele disse assim: Calil, tá aqui a oportunidade. Esse imóvel era um imóvel na Calcaia, um apartamento. E eu sei o valor de mercado do apartamento, né? E ele falou: cara, aqui tu compra com 5% de entrada. Ele tava financiando. Aí eu olhei assim: poxa, então vamos pegar, né? Poxa, o imóvel era 105 mil, eu vou pegar dando 5 mil e pouco aqui de entrada, né? 5, 6 mil de entrada. Aí, beleza, a gente foi lá, gerou o boleto. Ele disse: não, mas não paga o boleto agora. Vamos ali dar uma olhadinha lá no apartamento. Aí, assim, a importância aqui que eu vou ressaltar agora de você ter uma assessoria como o Paulinho dos Leilões, né? Cara, me deram todo o suporte. Fui lá, foram comigo, falaram com o porteiro, procuraram saber se o imóvel estava ocupado, e de fato o imóvel estava ocupado. A gente viu que ia ter uma dificuldade na desocupação. Aí ele me perguntou: cara, aqui a gente desocupa, né? Um dos teus meninos falou: a gente desocupa, mas possivelmente vai dar um trabalho. Aí eu perguntei: cara, então vamos fazer o seguinte. Tem algum imóvel mais fácil? Ele, cara, tem lá nos interiores, como o Samuel Fugindo falou, do né? nome. Por exemplo, eu já conheço esses interiores, o mercado já me conhece por vender bastante, então eu já sei. Eu disse: poxa, vale, mas lá é minha praia. Esse lá tu não vai conseguir financiar, mas, por exemplo, a gente consegue pegar umas casas lá de 20, 30, 30 e poucos mil, e aí vamos. Eu disse: poxa, mas lá é minha praia, eu vendo lá super rápido. Então, assim, o medo da venda eu não tinha, porque eu sei que eu já tenho essa cartela de clientes, porque pelo fato de eu já ser do mercado. Mas eu tenho realmente um medo da desocupação, né? Eu tinha um medo de ter alguém lá, até porque eu tenho um coração um pouco frágil, né? Você chega lá, tá lá a Foi toda. família, né? Você diz que o cara tem que sair da casa e tudo. Mas graças a Deus, com o teu suporte, a tua assessoria, foi tudo tranquilo, né? O primeiro era uma casa, primeiro imóvel, né? O apartamento a gente desistiu da desocupação e da Arrematação. arrematação, né? A gente desistiu pelo fato que ia demorar um pouco e eu queria fazer o giro rápido aí do capital. Então a gente foi pro segundo. O segundo foi muito engraçado, porque era uma casa, o vizinho abriu um buraco e anexou a casa. Uhum. Ficaram juntos, né? De fora não dava pra ver. De fora não dava pra ver, mas o vizinho abriu, aí a gente bateu lá, conversou com ele, ele não, ele saiu lá, ficou meio chateado, as crianças dele, mas é um cara que eu não tô tirando ele do lar dele, né? Ele fez só um complemento da casa dele. A gente tacou o muro e ele ficou meio, o cara ficou puto, mas Nossa, saiu, fechou meu quintal. né? Fechei o quintal dele, né? Ele mesmo tinha invadido a casa do lado. Tu lembra o valor? Cara, o primeiro imóvel, eu postei até na rede social, a gente arrematou por 23 mil. E é um imóvel que, assim, a gente gastou a reforma, gastou com a documentação, mas o potencial de venda dele aí é 130, 135 mil. A gente tá nessa fase de negociação. Então, assim, é um lucro surreal. É um lucro surreal. Não vou dizer assim: cara, é super tranquilo. Não, não é super tranquilo. Por isso que você tem que procurar uma boa assessoria. Mas o lucro é muito bom. O segundo imóvel, a gente foi, tava vazio. Aí eu falei com um dos teus meninos lá, né? Acho que já foi o João ou o Cauã. Eu disse: cara, arremata, pode fechar. Tava vazio lá, não vamos ter problema, né? E o terceiro, o cara tinha colocado uma cerca elétrica, tinha colocado uma churrasqueira. Aí a gente negociou lá com ele um valor e acabou que ele chegou a sair do imóvel, né? Foi engraçado. Eu lembro que tinham comentado no vídeo, porque eu soltei um vídeo, soltei o outro depois, Sim. e aí a reforma ela ficou igual, né? A Foi casa igual. ela já tinha um padrão igual, só que aí uma tinha aquela puxada da lateral da coberta do Sim, corredor, né? Do corredor tem aquela lateral, puxada. e tinha a churrasqueira. Aí eu soltei um vídeo, soltei outro com valores diferentes, porque, enfim, eram Uhum. casas Sim. diferentes. Aí eu lembro que um dos seguidores comentou, né? Dizendo assim: o cara postou o mesmo vídeo, tô vendo que isso é golpe, o cara postou um valor, já postou com outro. Mas na E, verdade, assim, só te complementando, Paulinho, na verdade, todas essas casas é um construtor só. sim. Ele construiu aquela região inteira. Então elas todas têm o mesmo padrão, né? O cara fez tudo ali, tudo padronizado, fez a casa tudo igual, As né? duas foram na mesma rua, eu não lembro. Eu tenho duas na mesma rua e tenho outra na rua ao lado, né? A gente arrematou. Estamos procurando mais, né? O problema é que o Paulinho lá já pegou todas, né? Lá a gente levou mais, eu acho que em março a gente levou, tá fechando umas 200 arrematações, só nessa região, nesse interior. Mas ainda tem um bocado. É porque a Caixa
são imóveis de leilão caixa e ela subiu um pouco os valores e até compartilhar para ver se faz sentido ou não. Porque o que que eu noto? Tinha muito imóvel barato, na verdade, não só lá. Vou fazer comparação aqui nas regiões que a gente Uhum. já trabalha, né? E aí a gente teve outro estado também que tinha muitos imóveis baratos. A gente arrematou muito apartamento barato de 30, 29 mil, 35. E aí a Caixa, tipo, 2, 3 meses depois, ainda tinha grande quantidade no estoque, mas ela subiu o preço. Tipo como se fosse algo assim desacelerando, né? Aquela quantidade gigante ali Sim, da galera arrematando. É, eu acredito que principalmente pelo fato de não ter braço, porque às vezes o arrematante pensa, quando ele desconhece da informação, de que toda agência está operando ali com os leilões. E não é isso, gente. Na verdade, existe uma centralizadora que ela tem ali o pessoal que é, claro, da Caixa Econômica, concursado, tudo, mas só aquele pessoal é que trabalha com aquele segmento. Então não é o cara da agência, tem uma agência ali no bairro tal, na cidade tal, que os caras trabalham com leilão. Não. A agência, ela só vai ser a ponte ali como representação naquela venda, naquela arrematação, que é o gerente que vai assinar. E ponto. Mas levantamento, a questão do pagamento dos débitos, a questão das edições de minutas, tudo isso vem de uma centralizadora que tem uma quantidade limitada. Então, de repente, tu chega lá, tem 5 mil arrematações a nível nacional, sufoca. sim. O pessoal não consegue dar conta. Mas é nesse. Eu acredito que seja isso, né? A Né? questão dos imóveis terem subido. Tem acompanhado aí, Samuel, como é as Deu umas, plataformas? é muito aleatório, né? A minha visão de fora é de que eu acho que é muito automático isso aí, talvez algum sistema deles. Eu acho que não tem uma pessoa olhando imóvel por imóvel, até porque não tem como, né? Não, E eles nem conhecem o mercado imobiliário para saber, esse aqui é mais valorizado, eu vou aumentar porque dá para vender mais rápido, esse aqui não é, vou baixar para ver se vende. Acho que eles não têm esse entendimento lá. Eu acho que é mais sistema, testa um tempo, daqui a pouco, eu acho que daqui 6 meses pode ser que baixe, dê uma leve claro que é o e que eu muita gente espero, arremata, né? que é o que eu espero, É, né? pois é, acho que é mais essa pegada, né? Só uma coisa que eu lembrei de desocupação, a gente estava conversando, né? Tem gente que não sabe que quando o imóvel, depois do primeiro e segundo leilão obrigatório lá, que aí ninguém arremata, que fica 100% do banco, a dívida da pessoa que morava, do inquilino, é quitada. Ele não tem mais dívida com a Caixa, com o banco, né, da Caixa. E aí tem gente que não sabe, tem gente que quando você vai desocupar, acha que vai ter que sair e vai continuar com a dívida com o banco. E aí a pessoa já está atormentada, né? É quando você chega lá com informação também que a dívida dela já foi quitada, que ela não deve nada pro banco, tá zerado, o nome dela tá limpo lá, a pessoa já chega, fica feliz, né? Às Não vezes tô a gente devendo usa mais até como nada. argumento para É, desocupar, é, entendeu? Não tá devendo nada. Se ela é. quiser financiar a própria casa depois que alguém comprar, né? Teve um cara lá que comprou, ele comprou e vendeu financiada para moradora, que Sim. era a antiga inquilina, né? E até assim, a questão é, uma das perguntas é que tô pagando 19, tô pagando 20 mil na casa, ainda vou ficar com saldo devedor, pegar saldo devedor ali do cara que perdeu, Sim. né? Que não existe. Então arrematou por X valor, claro, vai ter os demais custos, que aí tu já vai ter que ter feito a viabilidade e ter um norte. Mas do arremate mesmo Aquele não valor é vai. pronto. É. É. Você falar, Sim, essa questão aí que o Samuel falou, né? Da desocupação, né? Então, assim, eu acho que é o grande medo, da minha opinião, né, Paulinho? Eu acho que é o grande medo da maioria das pessoas, né? Que você vale ressaltar que muita gente, às vezes, que eu vejo, né? Ah, eu vou comprar um curso e vou arrematar, vou viver de leilão, vou agora ser arrematante. Então, assim, eu acho que mais importante do que você conhecer, lógico, todo conhecimento é válido, a pessoa tem que realmente comprar o curso, tem que entender do assunto, tem que pesquisar, mas um conselho que eu dou para todo mundo é que não faça sozinho. Procure uma assessoria para você fazer, né? A tua área é outra, né? Às vezes o cara que está ali arrematando é um investidor, né? Se ele deve estar comprando ali para investir, para ganho de capital, né? Que nem o Samuel comprou, eu comprei, mas aí o cara vai lá e vai se meter a fazer sozinho. Aí ele vai para uma região às vezes que ele não conhece, né? Como você falou, né? Vai para o interior que ele não conhece, ele não sabe quem é que pode vender.
ele não sabe como é que registra a questão de documentos, ele não sabe qual é a caixa econômica que ele vai fazer, ele não sabe nem como abordar a questão do morador, né, que ele vai bater lá na porta, como é que ele vai abordar esse morador. Então, quando você vai querer se meter a fazer isso sozinho, eu acho que é uma besteira que as pessoas estão fazendo, né? Eu acho. Quando não é, ou quando se torna, eu complemento, realmente quando você não leva ali como business, né, como teu trabalho, Sim, tu tem outra operação, tu não tem time para fazer aquilo. sim, Então aí coloco Cali, os meninos tem vários parceiros de outras imobiliárias também que arrematam com a gente, que o cara já trabalha com, né, outro tipo de produto. Às vezes, vou até puxar aqui, tenho um cliente que ele tem uma profissão, ele já tá, eu acho que já arrematou mais de 50. No individual mesmo, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Já está há 3 anos conosco. Ele é servidor público e ele já está, assim, na ideia de sair para ficar só com as operações de leilão. é Para muito ele bom. faça sentido porque ele vem aprendendo, já teve uma quantidade X e tal, mas no início teve todo aquele suporte, é Uhum, necessário. A assessoria para mim, é fundamental, principalmente quando você vem na primeira caminhada, sim. né? Se não é teu business, realmente ter aquele suporte, deixa ali trabalhando, todo mundo ganha. Quando você vai e diz, não, vou tomar a frente aqui, porque aqui é a pegada que eu quero trabalhar mesmo e assumir. Como a gente hoje tem assessores, pessoal que está trabalhando aí com assessoria, até reforçando aqui que é um projeto a nível nacional para quem está querendo entrar nesse mercado, mas trabalhar, fazer dinheiro trabalhando. Que às vezes muita gente que me acompanha diz assim: Ah, Paulinho, não tenho crédito ainda, não tenho recurso. Faz que nem o Paulinho. Começa primeiro aprendendo, prestando assessoria, criando autoridade, e aí vende teu serviço, faz levando esse dinheiro para fazer tua primeira arrematação. Então, comigo foi assim, com os meninos que trabalham comigo foi assim também. E esse é aquela. Para não gerar desculpa. Então, tu só não pula para cá se não quiser. Viu? Mas é isso mesmo. A assessoria complementando, realmente, para quem está iniciando ou quem não é desse mercado nem pretende entrar, que eu digo para trabalhar, ter esse suporte é fundamental. Principalmente na hora de pular muro, gente. Precisa ter um ponto de apoio ali. Já correu dos cachorros, Samuel? Não, não. Nunca precisei pular muro também, não. É sempre batendo, sempre batendo na porta, sempre teve gente morando, né? Mas outra coisa é só porque esse tema eu acho que é o que mais dificulta a galera e acho que é muito legal falar sobre desocupação, né? Eu gosto de falar sobre Sim. desocupação. Normalmente eu fiquei com receio de desocupar a primeira com gente morando, né? Você fica com aquela coisa e tal, pô, vou desocupar. Mas depois que você vai entendendo que você pode ser uma pessoa que está ajudando quem está morando, porque ela vai sair de alguma forma. Se eu não arrematar, outra pessoa vai arrematar e vai expulsar. Então, quando eu arremato e eu gosto de ajudar, eu não preciso pagar nada para a pessoa, mas eu chego lá, chego de forma legal, sou super amigável, converso com a pessoa, escuto a história dela e ofereço para ela 2, 3 mil reais ali, que é o que a gente faz, para poder desocupar, a pessoa fica morta de feliz, que ela nunca vai ganhar esse recurso. É a galera que está devendo, é a pessoa que não tem, às vezes está desempregada, e já sabe onde é que vai morar. Todo mundo, praticamente, que sabe que a casa vai para leilão, já tem um plano B. Já sabe onde é que pode ir se arrematarem a casa, se levarem. Então, você dando uma ajuda ali de 2, 3 mil reais, ou então deixando o cara ficar mais um mesinho depois que você arrematar, faz o contrato, fica em cima ali legal. A minha experiência do que a gente tem feito tem dado muito certo. Agora sim, outra coisa também, todas as minhas desocupações, eu negocio antes de arrematar, que é o que tu falou da primeira lá, né? Sim. E às vezes gera o boleto, às vezes nem gera o boleto para sair logo do sistema, né? Você vai lá, conversa com a pessoa e tal. Se for BO, às vezes a pessoa é traficante, às vezes conhece alguém meio perigoso assim na região, você deixa quieto. Agora, se for só uma negociação amigável, aí você vai para cima, arrocha o nó aí e faz acontecer. A questão de validar antes, né? Saber, é claro, a gente faz tenta fazer o levantamento, tenta não, a gente tem que fazer o levantamento, tudo para saber, de repente o cara, né? É perigoso. Não vale a pena. É, Não, isso aqui não vale a pena na minha é, vida, não, vamos para é. outro. Comigo aconteceu isso, né? Na primeira arrematação, a gente quando chegou lá, né? Entrou numa rua,
Quando eu entrei na rua, já vieram várias pessoas pra calçada, né? Não sei se chegou a acontecer contigo, né? E aí a pessoa já foi abordada. A pessoa já abordou. Olha, tu veio ver as casas da Caixa, foi? Não. Aí eu já fui abordado, a pessoa já perguntou, tu veio aqui ver essas casas aqui da Caixa? Foi. Aí você, eu já conversei, não, eu tô só olhando, tal, a gente viu que a casa tá no site, tudo. Não, a gente sabe, né? Queria saber quem é que tá morando. Aí conversei com a moradora, ela perguntou, né? Perguntei, mas a casa tá no seu nome? Ela, não, tá no nome de quem? Não, não sei de nada, não. Uhum. Aí o pessoal tem realmente, são pessoas às vezes com um pouquinho rude, como o Paulinho falou, às vezes pode ser um traficante, às vezes pode ser uma pessoa perigosa. Aí então você tem que analisar cada caso. É. Mas eu acho loucura. Eu acho loucura o cara tá morando de graça. É. E assim, não é só tá morando de graça. Ele tá impedindo, às vezes, um outro financiamento de outra pessoa em outro lugar do Brasil, que a Caixa não liberou, porque às vezes tá segurando o recurso, porque alguém não quer mais pagar e tá morando há 2, 3 anos de graça lá e quer ficar lá para sempre. E às vezes o teu recurso, quando eu pagar e arrematar aquela casa, vai ser o recurso que a Caixa vai usar para liberar um financiamento de uma outra pessoa que vai pagar esse recurso e pagar direto para o construtor ali, para a incorporadora que está vendendo, né? Então, o cara, ele tá errado, ele não tá certo. Então, a gente tem uma peninha por um lado, é legal ter, conhecer a história, tem muita história realmente você poder ajudar, mas tem gente que não tá nem aí, tá nesse nível. O cara não vai sair, vai ficar lá, não pode, velho. O país tem que ter lei e ordem ali minimamente para excluir aquela pessoa e você vai morar com seu familiar, vai morar com outro familiar, e a vida é assim pra gente, pra mim a vida é assim pra Sim. você, a vida é assim pra todo mundo. Até mesmo porque eu sempre digo, o leilão não é o vilão. Exatamente. Não é o vilão, porque se não existisse, como é que o banco ia te emprestar o dinheiro numa taxa menor se ele não tivesse a segurança de poder colocar aquele imóvel para leilão caso tu não pagasse? Né? Que antigamente ele, vai depender de uma decisão judicial. O processo demorava 10, 15 anos antes da lei da alienação fiduciária. Então, o banco não tinha segurança. Quer dizer, não era só pagar 2 casas, tinha que pagar 3, para Uhum. no mínimo ele tentar conseguir te emprestar esse dinheiro, ter ali a segurança de te emprestar esse dinheiro. Hoje é totalmente diferente. Então você vê a grandeza da facilidade. É claro, a gente volta para a questão da educação financeira, Uhum. do cara Uhum. às vezes compra com aquela ideia de que vai pagar só tanto, ou imagina que, né, conseguiria atingir, e às vezes realmente acontece situações do cara não conseguir, e tá tudo bem, né? Só que o leilão ele tem que existir justamente para poder, né, o mercado conseguir atender aquela família que está de boa É. fé, o cara que realmente precisa comprar aquele imóvel, e por aí Aí vai. você compra a casa. Aí você tira a pessoa, você ajudou a pessoa. Aí você vai reformar a casa. Isso foi o que eu mais peguei no primeiro imóvel. Caraca, eu tô reformando, ou seja, eu tô gerando emprego pro pintor, pro pedreiro, pro mestre de obra que vai lá fazer uma reforma. Eu tô gerando um ecossistema naquela cidade, naquele interior. E aí você paga o corretor no final. Ou seja, numa brincadeira dessa, você girou a economia local de pessoas que terem que trabalhar para sustentar suas casas, né? Então, o leilão ele é fundamental. Você tem que fazer e você gira ali o ecossistema, tá botando as pessoas que querem trabalhar, para poder terem seus sustentos, né? Acho que é mais ou menos isso aí. E tem interiores que ali sai de uma casa vai para outra. É, Os caras estão nem. é isso aí. E o interessante é assim, né? Complementando o que o Samuel falou, além da gente girar a economia local, que você bota a casa para reformar, tem um corretor que ganha a comissão, tem a pessoa que tem suas dívidas quitadas, tem a pessoa também que vai comprar, Que né? vai comprar. Porque o valor de venda que a gente oferta é um valor de venda abaixo do mercado. E até a condição de compra. A condição de compra é uma condição que a gente oferta mais facilitada do que o imóvel que está sendo vendido naquela região, com um valor abaixo do mercado. E normalmente esses imóveis de leilão, né, tanto apartamentos aqui em Fortaleza, como essas casas também que a gente já rematou, são imóveis maiores. A gente sabe que com o passar do tempo os imóveis eles estão ficando menores, mais distantes e mais caros, né? Então, quanto mais passa o tempo, a gente vê que os imóveis eles vêm reduzindo, né? Os apartamentos, eles vêm ficando pequenos, as casas vêm sendo reduzidas, e esses que a gente está arrematando, que foram construídos aí há 10, 15, 20 anos atrás, eles são imóveis maiores, mais confortáveis, que as pessoas têm a oportunidade de estar comprando eles numa condição mais barata que eles estão do que os imóveis atualizados estão sendo vendidos, Verdade. né?
Tu não pode falar dos imóveis novos, não, viu? Que tu vende também imóveis. Não, mas a gente tem, mas a gente tem Mas mesmo essa assim, noção, né, claro. de realidade, né? Sim. Não é verdade? É. Mas também assim, a gente fala isso até como senso de urgência para o cliente, né? O melhor Sim. momento de comprar imóvel foi ontem. É. A gente sempre fala isso para os clientes, porque amanhã eles vão estar mais caros, o imóvel ele sempre valoriza. Amanhã o imóvel vai estar mais caro, vai estar mais longe e vai estar menor. Sempre acontece isso. Só não valoriza o imóvel para alguns engenheiros. Ah, falando para ele, tive que pedir outra engenharia agora, o cara baixou 20 mil. Nossa. Como é que o imóvel desvaloriza? Todo mundo bem lá. Como é que o imóvel desvaloriza depois de 6 meses? 20 mil reais, não existe. Loucura, né? Não tem. Mas assim, vai entender a cabeça dos engenheiros também, Isso né? é um problema, né, que o mercado imobiliário vive, assim, principalmente imóveis de baixo padrão, assim. Não sei como é que é a galera do médio alto, né? Mas um engenheiro bota uma coisa, vem outro bota outra coisa, vem outro que quer dinheiro, vem outro que não tá nem aí com a cara de ninguém, e bota o valor lá embaixo só pra dificultar a sua vida, cara. É um problema isso aí, viu? Assim, a gente vai aprendendo umas técnicas, né? Sim. De acompanhar a enviaria e tal, e vai ali, levando para falar outro assunto e tudo, que eles não estejam me assistindo. Mas tem acho que foi, não vou dizer a última, mas uma das últimas aí que eu acompanhei. Porque quando eu vejo que o caso, assim, a gente provavelmente já vai levar ali uma carimbada de uma, né, de uma avaliação baixa, eu já vou, me meto, tenho mais bagagem, né, tentar ali pelo menos conseguir atingir um valor maior. Só que, meu amigo, É. eu peguei o homem olhou, portinha por portinha, do gás, da água. A gente deu uma volta no condomínio, tiramos fotos dos corredores, das laterais. Olha, o que você imaginar, assim, se existe um manual, ele seguiu Direitinho. completo, né? Hum, E ainda colocou 30 mil abaixo do que eu esperava. E tem a descarga agora, não sei se você sabe, né? A descarga, ela é dupla. Se for só um, Sim, não vende mais no Minha Casa Minha Vida. Não entra, vai entrar esse BPE. Tem que trocar, tem que botar dupla. É, Cara, é e loucura. um dos pontos, mas foi bom tu ter colocado isso, porque para quem pretende entrar no mercado de leilões, na verdade, assim, tu pode de repente estar querendo comprar teu imóvel próprio no leilão porque tu viu a possibilidade de comprar mais barato. Mas para quem quer entrar nessa pegada de arrematar, desocupar, reformar e vender, então assim, não é só pegar no preço baixo. Tu vai ter toda uma coprodução aqui que tem que ser feita, tem que ter atenção, né? Se aquela casa vai aceitar financiamento, se aceita a Caixa, porque a gente sabe que a Caixa, principalmente se for imóvel popular, se ela se enquadra ali na aceitação das normativas da Caixa de aceitar o bem como garantia, porque até mesmo no leilão, e aí eu falando leilão Caixa, tu pode ter até arrematado e comprado através do financiamento bancário no leilão, porque na Caixa tu consegue 95%, né? Em alguns, quando ela possibilita isso. Mas não significa que aquele mesmo imóvel que tu comprou financiado no leilão, ele vai estar aceitando financiamento aí posteriormente, né? Não sei se às vezes tem as casinhas de 4 metros que tá lá que aí realmente tem que abrir um muro, fazer toda uma operação para poder. A gente aconteceu já várias vezes aí de já estar preparado ou se preparar para poder se encaixar aí dentro sim. das normas. É a importância da assessoria, né? A pessoa que for entrar aí de forma leiga, por mais às vezes que ela seja do mercado, ela vai entrar no mercado de leilão e ela não tem uma assessoria, ela acaba que pode sair arrematando o imóvel errado, né? A gente agora teve uma casa que a gente tem que abrir um muro, né? O que seria abrir um muro? Você abre um muro em conexão com a casa ao lado, porque essas casas elas foram registradas como condomínio. Então tem uma casa minha que eu tenho que conversar com o vizinho para ele permitir que eu abra um muro entre a minha casa e a casa dele, porque é uma normativa da Caixa, né? Por mais que esse muro, assim que o engenheiro sair de lá, esse muro vai ser fechado, mas
a gente vive, né, num país cheio de regras que poucas pessoas entendem, É. né? Então a gente tem que fazer porque a casa tá registrada assim na matrícula dela. Ela tá registrada como condomínio e tem que ter uma passagem entre uma casa e outra, e é um muro de tantos metros e tal, tem que ser aberto. E a gente teve também vários também problemas assim, né, nessa questão de engenharia. Teve casos que a gente teve que quebrar a parede, né, para colocar uma janela maior. Teve a questão aí da que o Samuel falou, né, da privada, do botão da privada. Tudo isso aí você tem que estar de acordo com a normativa da Caixa, porque hoje esses imóveis é o principal banco, né, que financia ele realmente é a Caixa Econômica. Se você for para imóveis populares, você não tem como financiar por outro banco. Outro banco vai financiar? Vai, mas o cliente que a gente vende é um cliente que ele precisa do incentivo do governo, né? Que é o quê? O subsídio, é uma taxa de juros barata, que só a Caixa Econômica hoje ela está ofertando isso. Não existe outro banco ofertando. Então, o leilão ele tem que estar ali, entender da compra e também, né, se Sim. possível, da venda, né? Claro, por mais que você não vá, eh, ou você não é da corretagem, não é do imobiliário, mas é um dos pontos que a gente sempre liga para os parceiros para poder tanto validar, saber se de repente naquela região tá, com alta demanda, ou alta oferta, né, ou não. Apesar que tem muita região que nem isso nem impacta. A questão mesmo é preço de venda, né? Preço de venda, condições, zero entrada, Zero entrada. documento, uma motinha. Hoje em dia a gente faz de tudo pela venda, né? Então, a condição hoje de comprar imóvel, eu até brinco, rapaz, tá mais fácil às vezes você comprar um apartamento, você comprar uma casa, do que você comprar uma geladeira. Às vezes é muito mais fácil você comprar, né? Porque você às vezes consegue comprar em condições imóvel que a gente oferta leilão. Às vezes é um imóvel pronto entrega, com zero de entrada, que o cara vai aprovar o financiamento e vai pegar a chave. Não existe isso, né? É uma coisa muito facilitada. É mais fácil do que tu ir no shopping comprar uma televisão. Mais fácil do que alugar uma loja no shopping para fazer. É, Colocar a loja de capinha de celular. com certeza. Mas são esses detalhes aí que primordiais, principalmente para quem quer trabalhar com esse mercado, tem que entender. Não pode, porque senão tu trava. Senão realmente tu trava, fez uma excelente arrematação, pegou uma casa baratinha e tudo, mas ela ficou parada ali, né? E quando, por mais que tu faça uma arrematação de um preço bem menor valor, né? Aí é bom, a vantagem é porque tu tem gordura para queimar. Eu vi o pessoal comentando que dava motinha, às vezes falando até com o Calil, a gente estava comentando, vamos tentar fazer uma promoção para dar uma TV para o cliente. Aí o Calil, não, vamos dar a TV pro corretor, corretor com a TV nova vai vender rapidinho, isso aqui é uma semana. É isso aí, tá certo. Não, me peguei um insight O demais. cliente da incorporadora é o corretor, acabou. É. Tem que dar pro o corretor que tem que. O corretor que que dá. Aí ele vai dar um gás. Que os clientes me perdoem, mas assim, você colocar, né, Paulinho, se você colocar um incentivo aí, vai comprar essa casa, esse apartamento comigo e vai ganhar uma TV, né? Você não vai fazer muita diferença na tua Sim. venda. Isso aí. Porque quem é que vai ofertar a tua venda? É o corretor. Se o corretor souber que ele vai vender e vai ganhar uma televisão, se ele tem aqui um leque, tá aqui o cardápio do corretor, eu tenho 10 imóveis para oferecer. Eu vou oferecer qual? O imóvel que tá me dando uma TV. É. Eu vou oferecer o imóvel que tá me dando um bônus, né? Se tu der uma moto pro corretor, pronto. Aí, meu amigo, pode fazer fila de corretor aqui para vender teus imóveis. É isso aí. Gente, agora eu lembrando que no meu primeiro ano de corretagem, é, tinha um sorteio, ganhava uma TV. Quem tinha mais venda, que eu ganhei a TV na época, no final do ano. E tinha um sorteio do celular. Só que o celular era, tipo, cada venda tu tinha ali um cupom para colocar teu nome, né? E eu, como tinha tido muito fluxo de venda, a maior quantidade era minha. E aí consegui tirar o celular. Cara, foi massa. Foi E um o que é legal insight. disso aí é assim, né? O corretor que ele ganhar, que ele ganhou uma TV, a gente teve uma construtora agora que pagou para um corretor nosso uma televisão, né? Ele foi lá e presenteou a tia dele, que foi a pessoa que criou ele. Ele fez uma postagem lá super emocionado, dando de presente essa TV para ela. É muito legal. E, por exemplo, você que tem a TV, né? O cara vai lá, toda vida ele tá lá, ele liga a TV e lembra, poxa, foi aquela construtora que me deu essa televisão. O cara tá lá na casa dele assistindo a TV. É muito legal isso. Não, mas a valorização realmente, principalmente,
A questão que vai vender ali, quem tá no paredão, que vai puxar, dar o sangue Sim. pra venda acontecer é o corretor. E é peça fundamental para quem pretende entrar nesse mercado de leilão. Então é o parceiro que é o cara que vai estar lá da outra ponta. Se tu não é do imobiliário, se tu não é corretor, tu vai precisar desse braço, né? É engraçado agora, sim, lembrando, antigamente tinha casa de condomínio, a gente ligava para corretor que tinha unidades lá dentro para a gente poder conhecer e sondar se a casa estava ocupada ou não, Hum. né? Então a gente ligava. Aí, como a gente tinha vindo da corretagem, a gente sabe, pô, o cara vai sair de casa no sábado, vai ter a gasolina e tal, e não vai ter venda, porque ali o intuito era só ver o imóvel. Sim. E aí a gente resolveu fazer assim. Quando a gente conseguia arrematar, a gente dava prioridade do cara vender, Entendi. já que o cara já atendia e trabalhava aquela região, e aí já dava aquela, né, digamos, exclusividade ali de 30 dias para o cara trabalhar a venda lá. Era como se fosse uma Uma via de. parceria, né? E devia uma mão dupla, né, ali. Uhum. Com certeza. Hoje, para quem pretende entrar nesse mercado, assim, que ainda tá com um pouquinho de medo, qual a palavra, assim, para, digamos, dar um empurrãozinho aí quem pretende entrar? O que que vocês diriam hoje? Posso começar? Pode começar. Estuda, né? Estuda um pouquinho pra entender, porque não é brincadeira, né? Às vezes o cara junta ali, passa 10 anos, depende da profissão, pra juntar 80 mil, 70 mil, pra dar um tiro errado, tentar fazer sozinho, ou contratar uma assessoria que o cara começou agora e aí vai atrapalhar teu recurso, tu pode perder, apesar de ser muito difícil, né? Cara, estuda e contrata uma assessoria experiente. Você é um grande assessor daqui de Fortaleza, se o cara for de outra região, procura outros assessores também, vai atrás, se não tem o recurso todo, pode entrar em cota, chama 5 amigos, para cada um dá R$ 10.000, aí tu sente ali o gostinho daquele retorno dentro do valor colocado, né? Então dá para todo mundo. Já tem uma emoção de Já tem uma estar dentro da emoção, primeira ver o tempo arrematação. que vai, o tempo que vende, como é que é entrar no imóvel e tal. Pô, junta 10 amigos, cada um dá 10 mil, você vai matar alguma coisa. Então, basta querer. O primeiro, basta querer. E é legal demais, pô. É joguinho, é jogo imobiliário. É jogo imobiliário isso aqui. Você tem que dar a vida real. Você está brincando, compra, vende e tal, vê a transformação, é legal, é bacana. Então, acho que o que falta mesmo é coragem, conhecer uma assessoria boa daqui de Fortaleza. Você estudar todos os Até trâmites, mesmo tudo que para pode dar para entender o que vem do lado entender. de lá. Pergunte à assessoria, não tenha medo, por mais que você confie, pergunte por que que é assim, por que que você acha que vende bem, por que que essa região é boa, quais são os dados que você pergunta, sonda, deixa o cara matutar, porque às vezes vai que o cara não entende muito, você acha que um assessor bom na cidade, ele só fez 3 arrematações, não entende nada. E nas suas perguntas você vai ver que, opa, esse cara eu já ia botar 70, 80 mil num boleto aqui que eu ia pagar, eu ia me lascar, né? Então, faça o beabazinho, estuda, vê uns podcasts, tá? Acompanha aqui o Papo de Papo de Lascast. Lancecast do Paulinho e vai pra cima, não tem erro não. Cara, o cara pegar algo errado no mercado imobiliário de leilão extrajudicial é praticamente impossível. No judicial, ele até pode dar uma evicção de direitos ali, alguma coisa, comprou imóvel, não pode vender, tá Travar. travado, beleza. Mas no extrajudicial, cara, vai pra cima, não tem o que dar errado. No máximo, vai dar 15% de lucro. Se der tudo errado. Deu errado, a reforma saiu cara, documentação extra que tu não sabia, tinha uma dívida de condomínio que tu não tinha visto, tu ainda vai ter lucro, não tem como. Em relação ao investimento do banco, investimento de assessoria de leilão, vai pra cima. Fiz o pitch, viu? Cara, complementando o que o Samuel falou, né? Para a pessoa que está indecisa. Se você está indeciso com a questão do dinheiro, às vezes você não tem muito capital, faz o que o Samuel falou. Cara, junta ali 5 amigos, né? 10 amigos, cada um ali entra com 10 mil para você começar a conhecer o mercado e vai ter coragem. Tenha coragem de arriscar. Hoje em dia, tipo assim, se você deixar o seu dinheiro parado no banco, ele vai te render uma porcentagem ali mínima. Agora, para você ir, você realmente vai ter que correr um risco, né? Estuda, entende como é o processo, vai atrás de uma boa assessoria, né? Para quem é de Fortaleza e até outros estados que o Paulinho atende aí outros estados, né? Eu aconselho aí sem medo que o suporte é total, né? Porque eu não vou ter o tempo de ir lá para estar
desocupando, né? Negociando uma desocupação. Eu não tive que fazer isso. Eu não tive que estar lidando com pedreiro para poder reformar. O Paulinho lidou aí com toda a parte de obra, pedreiro, tudo, negociou. Só tive que realmente pegar o relatório e fazer o Pix, né? Onde eu realmente, no caso, eu tenho a frente da venda, né? Então a gente não deixa isso, mas também o Paulinho, a gente tem parceria aí com eles, né? O que o Paulinho arremata aí, ele sempre tá mandando uma lista aí pra gente, a gente consegue estar vendendo também os imóveis. Ele tem várias forças de venda, não é só comigo, mas com outras frentes aí de corretores, de imobiliários também. Então, você estudando, você tendo coragem, se você tá ali com o pé atrás, chama mais dois, três amigos, com certeza você vai ter lucro. Então, dando tudo errado, realmente no final das contas vai render aí muito mais do que o dinheiro tá parado no banco. E lembrando que tu tem 80 corretores, tu faz parceria com cada um deles. Nossa, vai acabar as casas, Calil. Eu tô querendo mais aí, Paulinho. Não, gente, uma horinha passou rápido demais, Sim. né? Você que já sabe como é que funciona. Voar, né? Rápido, né? Voa, né? Mas é bom demais, cara. É bom. E é a gente entrando assim, um atrás do outro e vontade de ficar. Né? Eu digo, você entendeu? Mas é isso, eu quero agradecer, gente. Quero agradecer a vocês por ter aceitado, pela confiança, primeiro, no nosso trabalho, por essa conexão que continue, que vai continuar assim por muito tempo. Essa troca de aprendizado, de informação, de business, embora diferentes, assim, diferentes entre aspas, né? Mas é isso. E só tenho a agradecer. Agradecer que a gente possa ter outros momentos como esse, não só gravados, né? Legal, bora. Que é bom tomar um café. Vamos no Grão Parrilha, né? Vocês ligam no É, escritório aí. bora, Agora tem que chamar e pagar a conta, viu? Que é isso, vocês estão ganhando muito dinheiro com leilão. Mas é isso, gente. Acabamos de encerrar mais um episódio do nosso Papo de Lance Cash. Esse programa assim que vem com essa força total de trazer esse conhecimento para você que pretende desbravar esse universo do mercado dos imóveis de leilão. Então, já acompanha o Paulinho nas redes sociais, acompanha os meninos aqui que tem a Calil, que tem a imobiliária Rockmob, @Rockmob. Samuel vai voltar com os podcasts? Pensando aí. Talvez semana que vem saia uns negócios diferentes também aí. Co- Um off é que eu como. Coisa boa, voltando já, chama nós lá para participar. Então, estamos aqui para somar, e como eu falo sempre, pula para cá enquanto o muro tá baixo. Vem com a gente.